pessoal, então vamos para a aula 18.3. Na aula 18.3 a gente vai falar sobre imposto de renda no Brasil. Então vai ser uma aula voltada só para essa aplicação do imposto que a gente viu, imposto progressivo, só que com as alíquotas brasileiras, a tabela brasileira, e vamos entender alguns problemas importantes sobre o imposto de renda, tá? Não vou ensinar vocês a fazer a declaração do imposto de renda, né? Mas eu vou ensinar a teoria por trás do imposto de renda para a gente entender por que é feita as deduções, por que isso acontece, para a gente olhar os detalhes sobre isso, tá ok? Então vamos lá, a gente parou nesse ponto aqui da aula. A maioria dos países democráticos adota impostos progressivos. Então aquele imposto que a gente viu proporcional, né, ele não é adotado em muitos países. A gente viu só 4 exemplos, né? Suíça, Rússia, Hungria e Mongólia. Então só 4. Então a maioria dos outros países adota esse tipo de imposto progressivo aqui, tá? E o progressivo do tipo 3, aquele progressivo com alíquota constante, também não é muito comum. Ele não, né, ele é aventado teoricamente, algum, né, político ou outro fala que vai fazer, né? O próprio ministro Paulo Guedes, quando estava ainda no plano de governo do governo Bolsonaro, ele falava que ia colocar um imposto daquele tipo, né, progressivo, mas com alíquota constante. Mas é muito difícil de colocar na prática. O que acontece com esses impostos progressivos do tipo 3, aquela equação 3 que nós vimos, né? Para quem quiser lembrar, essa equação 3 aqui, ó, que tinha um somatório um pouco mais complicado, né? As alíquotas legais, aquelas da lei, aumentam à medida que a renda aumenta, tá? Então o Brasil possui 5 alíquotas de imposto, tá? Alguns autores vão falar 4, porque eles não consideram o isento como alíquota. Mas considerando o isento como alíquota, são 5, tá? O 0%, que é quem não deve imposto, né, por conta da renda mais baixa, o 7,5% de quem começa a pagar imposto, depois essa alíquota dobra para 15%, depois ela passa a ser 22,5%, e a última alíquota brasileira, que é os 27,5%. Tá? Muitos países possuem alíquotas máximas do imposto de renda acima de 40%. Tá? Então o Brasil, tipicamente, aí é dito que a nossa alíquota máxima do nosso imposto de renda é baixa. Tá? Não chega nem a 30%. Né? Na França, por exemplo, a alíquota máxima está em 45% da última vez que eu consultei. Tá? Já foi maior. Então a França já teve uma alíquota maior e reduziram essa alíquota máxima do imposto de renda. Nos Estados Unidos, até onde eu pude conferir também, a alíquota maior é de 46%. Tá? Na Suécia, onde é uma das mais altas do mundo, essa alíquota para a renda mais alta é de 58,2%. Então, mais do que 50% da renda, né, para aquela faixa acima, né, uma faixa de renda bem alta, paga de imposto. Tá? Não chega a 60%, mas é quase 60% se você olhar. Tudo bem? E aqui tem uma lista clicável aqui, para quem tiver o slide, né, de 11 países que possuem alíquotas máximas do imposto de renda acima de 50%. Tá? Então, países que, para aquela última alíquota, né, preferem tributar mais do que metade da renda dos indivíduos. Tudo bem? Não é muito comum também, né? Tipo, só 11 países têm alíquotas tão altas assim. Tá? Vamos ver aqui os detalhes das alíquotas brasileiras, né? E as faixas de renda. Então, aqui é a tabela do imposto de renda brasileiro, tá? A tabela de 2021, a tabela de 2022 não foi atualizada, segue a mesma, tá? E nós temos que os indivíduos com renda menor do que R$ 1.903 mensais, quase 1.904, eles são isentos, ou seja, aplica-se a eles a alíquota de zero. Tá? Por eles serem isentos, não precisam pagar imposto, logo eles não têm deduções. Tá? Podia ter colocado um tracinho aqui. Tudo bem? Então,
quem está nessa faixa de renda, com renda menor do que isso, não vai pagar imposto. Tem que fazer a declaração de isento no imposto. Tá? Uma faixa bem curta aqui de renda, de 1904, né? 1903,99 até 2.826,65, vai pagar essa alíquota mais baixa aqui, né? De quem paga imposto, 7,5%. Tudo bem? E aí as faixas de renda estão aí para vocês verem, né? Depois tem uma faixa também curta aqui, para quem vai pagar a alíquota de 15%. Uma faixa um pouquinho mais longa, mas não muito longa, para quem vai pagar 22,5%. E a faixa de quem vai pagar a última alíquota, que é acima de R$ 4.664. Tá? Então, quem ganha mais do que isso por mês vai pagar essa alíquota de 27,5%. Tudo bem? Aqui estão as deduções que você tem que aplicar para o imposto. Essas são as deduções sem considerar os seus gastos. Tá? Então a gente está fazendo deduções aqui, as deduções básicas, daquela forma mais simples do imposto. Tá? Tem deduções que você pode fazer, o imposto brasileiro permite você fazer deduções de gastos com saúde, gastos com educação e outros tipos de gastos, mas esses são os principais que você pode deduzir. Mas aqui a gente está falando da dedução básica e ela tem um motivo para existir. Se ela não existisse, o imposto funcionaria de forma um pouquinho diferente. Tá? O detalhe, né? Essa tabela que eu acabei de mostrar é a de 2021 e eu falei que 2022 não foi atualizada até o momento que eu estou fazendo essa aula. Ela está a mesma tabela desde 2015. Tá? O certo seria o governo corrigir essas faixas aqui de acordo com a inflação. Tá? Mas quando o governo não corrige essas faixas de acordo com a inflação, as pessoas passam a ganhar um pouquinho mais, porque elas estão tendo seus salários corrigidos pela inflação, seus rendimentos corrigidos pela inflação também. Então elas tendem a ganhar um pouquinho mais e passam a pagar e passam a entrar na faixa de contribuição. Tá? Então quando o governo demora muito, e nesse caso está demorando 7 anos para fazer essa correção aí, quando o governo demora muito para fazer essa correção, ele acaba penalizando um pouco mais os contribuintes. Tá? Então, de maneira que mais pessoas vão entrar nas faixas de rendas contributivas. Tem gente que vai mudar dessa faixa aqui de 22,5 para essa faixa de 27,5 e alguns que eram isentos vão começar a pagar imposto. Então tem essa questão que está muito atrasada essa correção da tabela. Tá? Outro detalhe do imposto de renda brasileiro: contribuições ao INSS e ao FGTS, né, e demais contribuições trabalhistas, elas são descontadas da renda do imposto devido. Tá? Então não é totalmente a sua renda bruta que entra lá. Tá? É a renda menos as contribuições. Tudo bem? Então essa renda bruta menos as contribuições que é a renda do R que nós estamos usando para as contas anteriores aqui dos nossos slides. Tá? Então fiquem atentos nisso. Esse R aqui já foi descontado das contribuições do INSS, do FGTS e demais contribuições para o trabalhador. Tá? Então, tendo isso em vista e considerando as deduções, né, tem duas formas de calcular o imposto. Tá? Uma é por meio do cálculo do imposto devido em cada faixa. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui, né, mas o ponto é que você vai ter que pagar o imposto da faixa 1, lembra aquelas faixas da tabela? Você vai ter que pagar, inclusive a isenta, tá? Os seus primeiros 1.903
R$1.097,98 não devem ser tributados. Então essa faixa aqui paga imposto de zero. Depois você passa de faixa, aí a sua faixa vai começar a pagar, né, essa faixa de 1903 até 2.826, você vai pagar 7,5. Então você pode fazer essa continha do quanto você deve em cada faixa. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês pegarem bem o que acontece. Tá? Vamos colocar um indivíduo que ganha R$6.000 mensais. Tudo bem? E se ele ganha R$6.000 líquida dos encargos trabalhistas, né? Se ele ganha 6.000, né? Ele está naquela última faixa de renda do imposto brasileiro, ou seja, ele deve, né, essa alíquota de 27,5%. Tá? O que você pode fazer? Tá? Você pode pegar esses 6.000 e dividir nas faixas. Né? Então você faz assim, olha, os meus, né, para esse indivíduo, ele pensa assim, os meus primeiros R$1.903,98, eu não devo nada de imposto. Tá? Depois eu pego a minha faixa superior, porque eu ganho 6.000, então, né, eu pego o superior daquela faixa porque eu ganho mais do que aquela faixa inteira. Esse 2.826, né, eu desconto o valor da faixa anterior e tenho aqui o valor tributável. Então a diferença é de R$922, né, sobre o qual eu devo aplicar uma alíquota de 7,5. Tudo bem? Ou seja, para essa faixa 2 aqui, eu devo R$ 69,20. R$ 69,20. Vai fazendo assim sucessivamente, né? Pega a faixa 3, pega a faixa 4. E aí você pega a última faixa, que é a faixa que esse indivíduo ganha em termos de renda, né? Ele tem 6.000, né? E aí ele está naquela quinta faixa de renda do imposto brasileiro, tá? E aí você pega 6.000 menos o 4.664,69, ele está com esse imposto aqui a ser tributável, né, para o indivíduo, tá? Então vai aplicar nessa parte do imposto 27,5, que é a alíquota dessa faixa, e aí ele está devendo para essa faixa R$367,21. Se você somar todos esses impostos aqui, você acha o imposto que esse indivíduo deve ao erário, né? Deve ao fisco, à Receita Federal, ao leão, né? Então, somando isso tudo, você tem o quanto que ele está devendo. Isso sem considerar outros gastos que possam ser descontados desse indivíduo, tá? Novamente, a gente não está considerando os gastos, outros gastos dedutíveis, tá? Então, uma forma de fazer é essa forma. Só que existe outra maneira de calcular isso, tá? Então, guardem o valor. Ele estava devendo aí R$ 780,64, tá? Por mês, tá? Geralmente o imposto de renda a gente faz a conta no ano, né? Então, no ano ele deveria pagar R$ 10.148,38, tá? Então, tudo bem, né? Todo ano a gente faz a declaração do imposto e aí dá esses valores bem altos aí, mas aquelas faixas que eu mostrei são com base no salário mensal, tá? Outra questão também é o cálculo do 13º salário no imposto de renda é um pouco diferente também, tá? Então, como não incidem as contribuições trabalhistas sobre o 13º, então você tem uma contribuição, né, especial, ou melhor, uma parte especial para calcular o 13º salário e o tributo devido no 13º salário, tá? Então, geralmente nas folhas de pagamento, nos comprovantes, tem lá o 13º salário discriminado também, tá? Bom,
mais rápido do que fazer essa tabela, fazendo cada faixa, o quanto que você deve de imposto em cada faixa, é fazer dessa forma aqui bem mais rápida. Por isso que as deduções são fornecidas, tá? Você pode simplesmente aplicar a alíquota de 27,5 sobre os R$ 6.000, que é a renda desse indivíduo, tudo bem? Então você vai ter aqui 1.650 que esse indivíduo está devendo, menos a dedução. Lembra que eu passei aqui numa tabela o valor da dedução para cada faixa? Então, a dedução dessa última faixa era, né, a dedução básica era de R$ 869,36 centavos. Então, só subtrair essa dedução e você acha o imposto devido por esse indivíduo, o imposto mensal devido por esse indivíduo, que são R$ 780,64. Então, bem fácil aí, né? Só ter o valor da dedução e aí você aplica a alíquota direto sobre a renda dele, né? É o mesmo valor que a gente teve anteriormente. Não é à toa, né? Porque o valor das deduções nada mais é do que aplicar as faixas anteriores à renda da faixa atual daquele indivíduo. Então, é como você fala assim, olha, você não deveria ter pago aquela alíquota para as primeiras faixas de renda, tá? Por quê? Porque se você não colocasse as deduções, ia acontecer um efeito mais oneroso que a gente vai discutir sobre o imposto de renda ainda nessa aula, daqui a pouquinho. Então, reparem que acontece o seguinte, né? O valor da dedução é obtido daquela forma, de acordo com o que a gente viu na tabela, tá? Dá uma olhada aqui, que eu coloquei a fórmula para você obter as deduções, né, direitinho aqui, né? Então, você vai ter o somatório daquelas faixas anteriores, o tamanho da faixa está mais ou menos fixo em R$ 913. Você vai descontando a alíquota de cada uma daquelas faixas e aí você tem as deduções para esse indivíduo, tá bom? Então você pode obter as deduções dessa forma também, tá? Antes de acabar essa aula, vamos ver um detalhe a mais, que é o seguinte, né? Se você não coloca as deduções, você vai ter um comportamento do imposto que vai ter esse defeito aqui. Se vocês lembrarem do final na aula 17, aula 17.3, a gente falou de uma questão do indivíduo que ficava preso no limite da faixa, tá? E aqui a gente vai falar disso também, tá? Quando você muda de uma faixa para outra, então vou pegar o imposto de renda brasileiro, que ele tem aqui primeiro a isenção. Depois o indivíduo passa a pagar 7,5. Depois essa alíquota dobra. Então, vou até exagerar um pouco aqui, mas é o dobro da inclinação da tarifa anterior, tá? Ou da alíquota anterior. E aí ocorre um problema que a gente vai falar em detalhes, e na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso, que é a mudança de faixa. Tudo bem? A mudança de faixa, ela é geralmente muito brusca, tá? Então, a gente pode até ampliar num outro gráfico para a gente entender bem o que está acontecendo. Então, cada uma daquelas faixas de renda, você vai ter uma renda limítrofe, que é a renda que estabelece a mudança. Você mudar de faixa de renda líquida num trecho muito perto dessa renda limítrofe, na verdade, deixa a alíquota média, que a gente vai ver, a alíquota efetiva desse indivíduo muito alta, tá? É como se você ligasse esse ponto aqui, suponha que ele estivesse ganhando nesse ponto A e ele passou a ganhar nesse ponto B. Se você ligar esses dois pontos, você vai ver que
a reta que une A e B passa por cima dessas alíquotas marginais que a gente está calculando para o imposto de renda. Tá? Então imagine o seguinte, ó. Vou ampliar aquela parte do gráfico aqui. Você tem esse trecho e você tem esse trecho. Então mudar para uma faixa de renda muito próxima, né? Então aqui do ponto A até o ponto B, faz com que o indivíduo pague uma alíquota maior. Tudo bem? E mais ainda, se não houver essas deduções que a gente estava falando, se as deduções não existissem, né, essa taxa média ia ser ainda mais brusca, tá? Porque você não está descontando o que seria devido em relação ao imposto anterior, tá? Então, se você não fizesse isso, o imposto de renda brasileiro ia ficar desse jeito aqui, ó. Aqui a renda, aqui o imposto, e o imposto daria saltos, né? Então, isso seria dramático para o indivíduo, né? Então, o imposto, em vez de você começar aqui de baixo, né, o imposto faz assim, ó. Você começaria lá de cima já. Então, você daria um primeiro salto aqui, né, do imposto a pagar. Depois, ao invés, né, na outra faixa, ao invés de continuar aqui, você daria mais um salto. Isso é o que aconteceria sem as deduções, tá? Então, nesse ponto aqui, você teria outro salto. Ok? E assim por diante, né? As faixas estão aumentando. Esse aqui é o imposto que o de baixo é o que efetivamente ocorre, mas sempre que eu passo para uma alíquota maior, se eu não tiver essas deduções básicas, né, sem considerar quaisquer gastos do indivíduo, eu teria o imposto funcionando dessa forma aqui. Aqui não preciso exagerar muito, porque o imposto brasileiro, a alíquota final não é muito alta, mas assim, ó, você teria mais um salto aqui, tá? E esse aqui é um sem deduções. Esse aqui é o real, é o que de fato acontece, né? A gente tem aquelas deduções básicas. Então todos os países adotam uma forma de dedução básica, tá? Só que a dedução básica independente dos seus gastos. Agora, alguns países colocam gastos como dedução, tá? O Brasil faz, como eu falei, gastos de saúde, gastos de educação, né? Implicitamente aí o país está entendendo que toda a saúde deveria ser pública e todo gasto com educação deveria ser público, tá? Se deve continuar assim ou não, é uma questão que o debate da sociedade pode fazer, né? Eu, na minha opinião, acho isso um pouco desnecessário, tudo bem? Outros países não adotam esse tipo de dedução. Outros países colocam isso e mais algumas outras coisas. Então, isso vai a critério de cada sociedade, tá? Mas todos os países adotam esse tipo de dedução básica, porque, né, as alíquotas marginais dariam saltos muito grandes, né? Você pode olhar aqui, ó, desse ponto A para esse ponto B, o salto é gigantesco, tudo bem? Nesse ponto C para o ponto D também. E quanto menor essa faixa aqui, ó, tá? O ponto E para o ponto F, né? Se forem muito próximos, essa alíquota fica muito vertical, ou seja, fica muito alta, né? Se você tiver ali quase uma diferença de poucos centavos, ela vai tendendo aí ao infinito, né? Se ela for no mesmo ponto, né? Então, por isso que todos os países tomam cuidado com esse tipo de mudança, porque isso faria com que algo que ocorre, né, é que a maioria das faixas salariais ficam nas divisórias.
Tá? Isso é muito comum, não é observado não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então fica todo mundo nessa faixa aqui, ó, porque ninguém quer migrar. Se for migrar, tem que ser uma migração que compense em termos de encargos trabalhistas para quem está empregando e compense para o trabalhador querer migrar, né? Para fazer uma migração voluntária. Então o que acontece é que todo mundo fica preso na faixa. Você sair, pensa na questão da isenção. Você sair de isento para começar a pagar o imposto, mesmo que seja na menor alíquota, é dramático, né? É uma decisão importante, né? Então começar a pagar imposto não é algo trivial. Então, quando você sai desse ponto aqui, você quer sair para ganhar bastante, né? Tipo, você quer sair para ganhar bem à direita. Então, o que acontece? Ficam vários indivíduos sobre esse ponto aqui, sobre o limite da isenção, e aí essa faixa que fica, que eu estou fazendo em azul aqui, fica praticamente deserta. Não tem ninguém ganhando aqui. Vai começar a aparecer alguns indivíduos ganhando, mas a partir desse ponto, deixa eu marcar em preto aqui para destacar, a partir desse ponto daqui você pode observar alguns indivíduos que aí sim tem aquela renda, tá? Então essa faixa de renda daqui, ó, ela fica praticamente deserta, não tem ninguém ali, tá? A mesma ocorre com as outras faixas mais para frente, né? E eu estou falando isso porque na hora de implementar uma mudança de alíquota, na hora de implementar uma mudança de imposto, né, o órgão de arrecadação, né, a Receita Federal, o governo tem que pensar nisso, né? Não adianta você querer mudar uma alíquota exatamente em cima de uma faixa que ninguém vai migrar, tá? Então, se você mudar uma alíquota exatamente aqui, não vai ter ninguém para pagar esse imposto. Então, em termos de arrecadação para o governo, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, isso é a lição final. Vou para a aula 18.4, onde a gente vai falar os detalhes finais e a conclusão dessa aula de impostos, tá? Então, até lá. Tchau, tchau.